Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Caminho, um canal esse que visa propagar o Evangelho de Cristo, que tem o intuito de levar uma palavra a você realmente que está aí sofrendo, tendo suas dúvidas, ou até mesmo queira se encher mais de Deus, tá bom? E eu quero hoje falar sobre um assunto. Nós sempre buscamos esse assunto, mas sempre os assuntos, né, mais palatáveis, mais fundamentais da fé cristã, tá bom? De maneira muito sucinta, breve e rápida. Mas eu quero lhe fazer aquele pedido. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seu comentário, tá bom? E ative o sininho aí. Todos os dias, nesse período de quarentena, nós estamos deixando aí uma mensagem que traz uma direção para a sua vida, tá bom? E eu quero hoje meditar em um versículo da Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Eu disse 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Paulo, orientando os irmãos de Corinto, nos diz: pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Talvez você, que é cristão evangélico, tenha sido indagado na seguinte interrogação: você já foi batizado no Espírito Santo? Sua igreja acredita na evidência do dom de línguas pelo batismo no Espírito Santo? E aí, muitas vezes há esse choque, me perdoe aqui e coloque carinho em seus ouvidos para ouvir as minhas palavras. Às vezes há esse embate entre cristãos tradicionais e pentecostais, neopentecostais, no que se refere ao batismo no Espírito Santo, tá bom? E eu quero tentar aqui explicar de maneira muito breve, como já falei outrora, sobre essa questão, o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Primeiro que nós temos que entender a palavra batismo, ok? Batismo. Já tem um vídeo que eu já gravei aí falando sobre o Espírito Santo, tá bom? Até lhe aconselho a ver esse assunto, o Espírito Santo, tá bom? Então a palavra batismo é de origem grega, baptismo, né? E significa imergir, afundar, mergulhar e até lavar. E quem pela primeira vez falou na Bíblia sobre batismo no Espírito foi João Batista. Mateus 3,11 nos diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará, olha só, com o Espírito Santo e com fogo. De quem João estava falando? Obviamente de Jesus. Então, quando ou a partir do momento, quando ou a partir de que momento o Espírito Santo passou a morar, a habitar em todas as pessoas? Para que você compreenda, até Jesus, o Espírito Santo não era pessoal. Ele não habitava em todas as pessoas que serviam a Deus. Ele não havia sido manifestado ao mundo, ele já existia. Mas quem tinha esse Espírito era apenas as pessoas específicas, os reis, alguns profetas, que quando eram consagrados recebiam este Espírito. Quando Jesus vem à Terra, quando ele morre e ressuscita, e aqui eu cito João 14, quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviarei o Espírito Santo, o Consolador, Paros no grego. Então, após a morte e a ressurreição de Jesus, está lá em João 14, a partir do verso 16 até o verso 26, versículo 7 e 13, João também 16, e João 20, 22, diz isso, que Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo após a sua morte, em sua ressurreição.
A promessa do Espírito Santo foi dada lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando diz o texto: e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então o Espírito Santo, esses dias já chegaram, entendeu? Após a aparição de Jesus, o próprio Cristo, ele dá uma ordem, né? Lucas 24, 49, envio sobre vós a promessa, olha só, estou enviando a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Que promessa é essa? De que revestimento é esse que o próprio Jesus falou aos seus discípulos? Convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, assim está escrito: e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A promessa de Joel aconteceu na festa do Pentecostes. Então, quando Cristo se manifesta, estava acontecendo a festa do Pentecostes, uma festa de comemoração judaica e cristã, se referia à colheita, 50 dias após a Páscoa. E nessa data havia muitas pessoas de diversos países, etnias, de raças, que estavam para aquela festa. Por isso que Lucas, em Atos 2, 9 a 11, diz: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha. Ele vai discorrendo aqui várias cidades, vários países, forasteiros, romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Então foi nessa festa, nessa multidão, nessa miscelânea de raças, em que Deus resolveu cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo. Agora a manifestação do Espírito Santo é dada a todas as pessoas, e isso ocorre na festa do Pentecoste. Agora, alguns textos são usados para dizer para tentar justificar que o batismo do Espírito tem que ter línguas. Mas é muito mais dado a relação do batismo do Espírito Santo com a conversão. Vamos para Atos, capítulo 2, tá bom? Você está em casa aí, pode abrir sua Bíblia, tá bom? Atos 2, do versículo 1 a 14. Cumpriram-se de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiramente, neste texto em que alguns querem usar para dizer que o batismo no Espírito Santo tem que ter línguas, ocorre depois da conversão. Primeiro que esse texto que nós lemos não fala de batismo. A expressão aqui, ser cheio. Em Efésios 5:18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Haviam 120 pessoas reunidas naquele lugar. Até este momento, as pessoas não conheciam ainda pessoalmente, não haviam recebido o Espírito Santo. É importante saber disso. Após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas. E nós vamos ver mais na frente que quando esse evangelho foi a vários lugares, foi a Samaria, foi a Cesareia, as pessoas até ouviam falar de Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo. Importante saber disso. Então, essa manifestação, a descida do Espírito Santo com línguas repartidas,
né, como línguas de fogo, tinha alguns propósitos. O primeiro deles, o cumprimento da profecia do derramamento do Espírito Santo. Era a expansão agora da igreja do reino de Cristo. Em segundo lugar, estas línguas tinham o intuito de demonstrar aos incrédulos e aos judeus que rejeitavam os cristãos, o intuito de demonstrar o poder de Deus na vida daquelas pessoas. É também o marco inicial da igreja. A igreja que deveria começar mais fortemente a obra de evangelismo. Então, por isso que Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis ao poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, toda Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então tinha um propósito. Não era apenas ser cheio, não, tinha um propósito. Segunda coisa, a manifestação das línguas. Primeira coisa, diz o texto, no versículo de número 3, e viram línguas repartidas como que de fogo, ou seja, não era fogo na língua, como alguma coisa ali, sei lá, muito forte, com tudo isso das palavras. O Lucas entendeu que ele comparou, e há dois eventos, dois fenômenos naturais que a Bíblia compara como o Espírito Santo. Primeiro é o vento. O vento é um símbolo da presença do Espírito Santo. E o fogo é o símbolo, em alguns casos, purificador do Espírito Santo. Essas línguas não eram, as línguas que ocorrem aqui na festa de Pentecostes, nós não podemos confundir estas línguas com aquilo que Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 12, que o dom de línguas são coisas diferentes, pessoal. Bom? Então estas línguas aqui eram idiomas, as pessoas falavam idiomas, línguas humanas, natural. O texto de Atos 2 nos diz que aquelas pessoas que passavam ali fora do templo ouviam cada um na sua própria língua. Verso 11 diz cretenses e árabes, depois de Lucas discorrer todas as etnias ali, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. As pessoas lá dentro do templo estavam sendo usadas com essas línguas humanas, que é totalmente diferente do que Paulo fala em 1 Coríntios 14:2, destas línguas, né? Línguas estranhas. Paulo disse, ninguém entende, só Deus. E para que alguém entenda, é necessário que tenha um outro dom, o dom da interpretação de línguas. São coisas diferentes. Um evento para um dom. E alguém pode perguntar, o dom de línguas acabou? Não. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31, Paulo nos diz que nós devemos proibir. Desde que siga as orientações de Paulo, que se não tiver intérprete, fique calado, mas é algo que ninguém entende, somente em Deus. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo? É a marca de conversão. Lembra que eu falei lá no começo que o batismo significa a palavra baptismo grego, né? Mergulhar, emergir. Né? Lembra então, quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu sou mergulhado no Espírito Santo. O discurso de Pedro em Atos 2:38 foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí alguém diz, não, mas o dom do Espírito é uma coisa, o batismo... Não, dom, batismo são coisas dadas na conversão. Tá bom? 1 Coríntios 12:13, o texto que nós lemos inicialmente, diz, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Para quem é o batismo do Espírito Santo? Para quem é? Pedro também responde, Atos 2:39, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quem é o batismo do Espírito Santo?
para quem Deus chama. As línguas, será que é verdade dizer que as línguas são necessárias para a confirmação do batismo no Espírito Santo? Não. Sabe por quê? Todo convertido é batizado no Espírito Santo. Atos 2, 37 a 41 e Romanos 8, 9 a 11. Segunda coisa, realmente, esse evento, chamado de glossolalia, o evento das línguas estranhas, aconteceu em muitos lugares onde as pessoas não conheciam o Espírito Santo. E aqui eu digo 3 lugares: a festa de Pentecostes, em Cesareia e em Éfeso. Houve a manifestação de línguas para seguir aquele propósito, os propósitos dos quais eu falei. Qual é o propósito das línguas, né? Cumprimento da profecia, demonstração aos incrédulos, início da igreja. Mas em alguns lugares houve também o batismo sem línguas, né? As primeiras conversões, Atos 2:38, em Samaria, Atos 8, 14, 17, e também o próprio Paulo em Atos 9, versos 17 e 18. Então houve línguas que Paulo, a lei dizem na carta aos Coríntios, eu falo em língua muito mais que vocês. Então, em que momento ocorre o batismo? No Espírito Santo, na conversão. Então, se algum irmão tem um dom, se fala em línguas estranhas, amém, mas não é sinal de que você é batizado no Espírito Santo. E qual é a evidência maior? Mudança de vida. Essa é a maior. Você foi mergulhado, você foi batizado, imergido. Você não, quando você entregou a vida a Jesus, Ele te aceitou, Ele te recebeu, Ele te chamou, Ele não mergulhou você até a cintura, mas Ele te imergiu no Espírito Santo de Deus. Você que entregou a vida a Cristo, você é sim batizado no Espírito Santo, ainda que não tenha o dom de línguas. Deus abençoe e eu quero orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando da Tua Palavra. Que a intenção do meu coração o Senhor sabe, porque o Senhor escuta o meu coração e sabe que nós temos a única intenção de trazer esclarecimento, vida aos que estão abatidos, que estão confusos, aos que deixaram de caminhar com o Senhor. Que Tu possas nos abençoar em nome de Jesus.